Olá, gente querida, Deus abençoe vocês grandiosamente. E eu vim aqui hoje porque eu queria compartilhar com vocês uma revelação à luz da palavra de Deus. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta. Um médico iniciaria uma operação sem equipamento cirúrgico? Um bombeiro entraria em um prédio em chamas sem um traje de proteção? Um soldado entraria em uma batalha sem armadura? É claro que, com a exclusão de algumas situações extremas, é claro que não. Mas na verdade, eles não apenas passam anos se preparando para tal situação, mas também aprendem a se proteger do perigo. Se eles não tivessem se preparado, eles não poderiam, na verdade, executar tal trabalho, né? E bem verdade é que a analogia que o apóstolo Paulo fez referente sobre a armadura de Deus tem muito a ver com a situação, com tal situação, na verdade, e com a situação que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Paulo, quando estava preso lá em Efésio, ele fez uma analogia, né, voltada à armadura dos soldados romanos, que naquela época era uma vestimenta toda equipada, né? Então lá no livro de Efésios 6:10 diz assim: a armadura de Deus. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que Paulo estava querendo dizer com relação a essa questão da armadura? Que todos os dias nós enfrentamos batalhas. Enfrentamos batalhas das mais diversas e, na sua grande maioria, não podemos ver totalmente o nosso inimigo se não estivermos preparados. Não podemos fazer nosso trabalho de amar bem a Deus e as pessoas. Essa é a grande verdade. E a armadura de Deus, ela está prontamente disponível, mas nós devemos tomar uma decisão intencional de vestirmos essa armadura para enfrentar as batalhas do dia a dia, porque o nosso inimigo, ele é invisível, o nosso inimigo, ele é espiritual. E é claro que, como a armadura dos romanos, ela consistia em vários acessórios, né? Essa armadura também, a que Paulo descrevia, ela também, em tese, teria seus acessórios também. Então, mais à frente, lá a partir do versículo 14, você pode acompanhar comigo aqui. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo descreveu muito bem aqui nesses versículos, né, os acessórios que essa armadura continha. E fazendo uma analogia aqui agora, quando ele quis dizer a questão da verdade, ele se tratava do cinturão da verdade. Se nós não sabemos o que é verdade, como podemos discernir uma mentira? Nós devemos olhar para a definição da verdade de Deus, que se encontra nas Escrituras. A verdade de Deus é imutável.
mas também está constantemente sendo revelada a nós. Portanto, nós devemos procurar saber o que é verdadeiro, principalmente sobre as coisas de Deus, e aplicá-las na nossa vida, no nosso dia a dia. O segundo equipamento que Paulo descrevia a respeito da justiça, a couraça da justiça. A única maneira de sermos justos e sermos cobertos pela justiça de Jesus é escolher diariamente lembrar que Jesus nos torna dignos do amor infinito de Deus. Essa é a justiça de Deus. Os sapatos da paz, a qual Paulo se mencionava, que na verdade é o evangelho da paz, podemos dizer que ali Paulo estava dizendo que Jesus estava nos deixando um presente, a paz de espírito e de coração, e essa paz é algo que não podemos obter, principalmente do mundo e do nosso redor. Essa paz, ela só pode vir do Espírito Santo que habita dentro de nós. E é uma paz que transcende as nossas circunstâncias e informa realmente as nossas decisões. Essa paz é aquela paz interior, a paz que excede todo o entendimento. Paulo dizia também a questão em respeito à questão do escudo, o escudo da fé, que geralmente os soldados se protegiam constantemente com o escudo. O escudo era uma arma que funcionava 100% na proteção do soldado ali na luta. E quando ele se tratava do escudo da fé, seria confiar, na verdade, nos caminhos e no caráter de Deus, pois ele nos ajudaria a extinguir os dardos inflamados lançados pelo inimigo. Como hoje em dia os tempos são outros, mas o inimigo ele não mudou as formas de ataque. Existem os ataques mais variados que você pode enfrentar numa batalha espiritual, como a ansiedade, o desapontamento, o medo, a insegurança, a dúvida, a depressão, e entre outros que vêm sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E a fé, essa certeza, é que nos ajuda a permanecer firmes e seguir em frente. Quando nos apegamos à fé, quando nos apegamos à certeza, quando nos apegamos na palavra de Deus, nessa palavra que nos transmite a certeza, a fé que é gerada de ouvir a palavra de Deus, então essa esperança que nós temos é aquela esperança que vem de que nós temos a certeza que nós vamos vencer esses inimigos. Amém? Paulo também relatava sobre a nossa salvação, E ele descrevia a salvação como se fosse um capacete. E a nossa salvação, ela só vem somente por meio de Cristo. E é bem verdade que nada, absolutamente nada, pode nos separar dele. Absolutamente nada. Porque quando confiamos em Cristo para a salvação, a nossa alma está protegida. Nossa eternidade está segura. E podemos sempre colocar nossa esperança na obra que foi consumada lá na cruz do Calvário. E por último,
eu queria deixar aqui para vocês a espada, né? Que é a arma de ataque, tanto uma arma de ataque como uma arma de defesa. Com a espada você pode atacar, como também você pode se defender. Então Paulo relatava que essa espada era a espada do Espírito, né? E essa espada, as Escrituras descrevem claramente que ela é a palavra de Deus, que ela pode ser usada tanto na defensiva quanto na ofensiva. E quando nós sabemos manejar bem a espada, quando nós sabemos manejar bem a palavra de Deus, memorizar as Escrituras, né, conhecer as Escrituras profundamente e aplicar, né, os ensinamentos, aplicar o que está escrito ali, então nós, à luz da palavra de Deus, podemos nos desviar, né, com a certeza das meias verdades, das fábulas, das velhas caducas, aquelas fábulas do engodo, né, da religiosidade, que Satanás procura sempre semear, principalmente no coração daqueles que já têm a Jesus. Quero deixar é importante lembrar, na verdade, que nós só temos só um inimigo, e o inimigo nosso é Satanás. Você não é meu inimigo, meu irmão não é meu inimigo, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu colega de trabalho, meu colega de igreja, meu vizinho. Não, nosso inimigo é invisível, porque a nossa luta é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. Esses são os nossos inimigos. A nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Então, por isso, precisamos de armas espirituais para travar essa batalha espiritual. E a bem verdade é que quando nos vestimos intencionalmente com essa armadura, a armadura de Deus, então podemos estar prontos para os ataques que inevitavelmente surgirão no nosso caminho. Sem sombra de dúvida, mais cedo ou mais tarde os ataques virão. A batalha espiritual chega. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem que se revestir desse poder. Você tem que se vestir com essa armadura para vencer, né, o momento da batalha. Vencer as lutas, vencer as dificuldades, vencer os dados inflamados que Satanás lança constantemente. Às vezes nós não vemos que ela vem em forma de depressão, de ansiedade, de dúvidas, de incertezas, de medo, de insegurança. Às vezes ele usa outras pessoas, né, para semear também contendas, semear fofocas, semear uma palavra que pode entrar no seu coração, né, uma brechinha ali. Porque bem verdade é que essa armadura ela tem que estar toda fechada, todos os itens você tem que fazer uso deles, porque se tiver uma frestinha ali, uma palavra que entrar nessa brecha já é o suficiente para fazer um estrago. Amém? Eu gostaria de deixar o livro, né? Efésios 6, do 10 ao 20, para você aproveitar e ler o capítulo todo, para você ter mais entendimento. Amém?
E agora eu gostaria de fazer uma oração aqui, para compartilhar aqui com vocês, né, para que nós possamos seguir em frente e possamos assim vencer a cada dia a nossa batalha espiritual, a nossa luta espiritual. Amém, meu amigo? Amém, meu querido, minha querida? Então Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por esse momento, por essa palavra aqui revelada ao nosso coração. E eu peço, meu Pai, que essa palavra venha surtir efeito, aonde quer que ela chegue, aonde quer que ela alcance, que ela venha surtir efeito, para que assim essa pessoa, meu Deus, possa entender que ela necessita de se revestir com essa armadura, a armadura de Deus. E que ela entenda também que o nosso inimigo, ele não é visível. O nosso inimigo é invisível, pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue de ninguém. A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Então, meu Pai, eu peço que o Senhor neste momento derrame uma porção do Teu Espírito na vida de cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem, que esteja ouvindo essa palavra, e que o Senhor possa revesti-la para que ela venha suportar os dias maus, para que ela venha suportar as batalhas que ela tenha que enfrentar. Eu coloco todos em Tuas mãos, Senhor, e desde já te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve e nos responde também. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E glória a Deus. Amém. Deus abençoe.